Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre o arquétipo da sombra, continuando a série aqui sobre os arquétipos, que é o arquétipo que é o ponto de partida para análise, né? De acordo com Jung, a primeira coisa que a gente confronta com o inconsciente é a nossa sombra. Então eu vou explicar a importância desse arquétipo no processo analítico e como que funciona o trabalho de integração da sombra, né? E de lidar com os aspectos positivos e negativos dela. Então, como eu sempre falo aqui sobre os arquétipos, eles são estruturas universais que se repetem na psique de todo ser humano ao redor do mundo, porque eles se referem a elementos que fazem parte da vida de todas as pessoas. E no caso da sombra, do adversário, isso não deve ser difícil de entender, porque todo mundo tem um adversário na vida. Isso a gente pode pensar desde os organismos unicelulares que disputam recursos também para a sobrevivência deles, né? As bactérias disputam isso, elas caçam também, da mesma forma que as plantas disputam território com outras e têm seus predadores naturais, e o ser humano não é diferente. A gente tem os nossos inimigos, as pessoas que estão disputando recursos com a gente na sociedade. Então faz sentido a gente nascer preparado para saber reconhecer esses inimigos, esses adversários, esses rivais e potenciais maneiras de lidar com eles, né? Então é por isso que o arquétipo acaba se tornando uma coisa instintiva, porque é algo extremamente importante para a nossa sobrevivência. Mas no caso do ser humano, né, como todos os outros arquétipos, ele não se aplica somente à vida externa do ser humano, ele também ajuda o ser humano a organizar o seu mundo interior. Então, se você assistiu o último vídeo que eu coloquei aqui dessa série, que eu falei do arquétipo da criança, eu expliquei mais ou menos como que funciona o desenvolvimento psicológico da criança à luz da psicologia analítica. Então, retomando aqui rapidamente, a criança, quando ela vai passando pelo processo de socialização, ela vai entendendo quais são os elementos que são úteis para essa adaptação, ela vai criando essa máscara social, e o que não se encaixa com essa máscara, ela começa a reprimir. Ela começa a jogar para o inconsciente e vai mostrando para o mundo aquilo que ela realmente ajuda ela a se adaptar à realidade, se ajuda ela a se adaptar à sociedade. Então, esses elementos que vão ficando fora do processo de adaptação por alguma razão, eles vão formando o que a gente chama de sombra, né? E aí você pode ter coisas que foram reprimidas nesse processo de socialização, né? Não só isso, mas uma das coisas que a gente tem na sombra são aspectos reprimidos, né? Então, imagina que uma pessoa tem a agressividade dela, uma criança muito agressiva, ela aprende que colocar isso para fora gera problemas para ela, então ela vai reprimindo aquilo no inconsciente para ela conseguir se adaptar melhor. E não tem nada de errado com isso, então todo mundo tem que aprender a controlar a sua agressividade, né? Então faz sentido a gente criar uma persona para se adaptar socialmente. Só que acontece é que às vezes quando a gente reprime a sombra, a gente também perde características positivas associadas com ela. Então, para ficar nesse exemplo da agressividade que eu gosto de usar bastante, a pessoa pode aprender que entrar em qualquer tipo de conflito é ruim, que ela deve evitar o conflito a todo custo, e aí ela perde a assertividade, né? Então, ela reprime a agressividade, mas perde a assertividade junto. E aí, no processo de análise, quando ela for olhar para a sombra dela, ela pode recuperar esse aspecto positivo também. Esse é um ponto importante, né? A sombra, então, ela contém elementos negativos que realmente têm que ser reprimidos, mas também coisas positivas. Mas não são somente coisas que foram reprimidas que estão na sombra. Às vezes são aspectos da nossa personalidade que a gente não conhece, que nunca foram conscientes em momento algum, e por isso eles estão no inconsciente e são estranhos pra gente e podem aparecer nesse lugar sombrio, porque são qualidades que às vezes a gente nunca precisou usar, né? Nenhuma situação demandou aquilo da gente, e por isso elas continuam nesse lugar sombrio. Eu gosto de usar um filme específico, eu até fiz uma análise dele aqui no canal, que é O Senhor dos Anéis, onde eu explico essa dubiedade da sombra. Porque o Frodo, ele vai encontrar ali na viagem dele, e isso é comum em vários filmes, né? De aparecer uma pessoa encapuzada ali, e aquele momento que o encapuzado aparece,
pode ser um inimigo, e aí faz aquele momento de tensão, ou pode ser um aliado, um velho sábio, alguém desconhecido que aparece para ajudar. Mas sempre tem aquele momento de tensão quando aparece o encapuzado, e quem é aquele cara? O que ele quer? Todo mundo fica no estado de tensão, né? Isso acontece muito em filmes. E no Senhor dos Anéis a gente vai ter esses dois tipos, né? Então a gente pensa que a sombra que surge ali, você não sabe se ela é boa ou se ela é ruim ainda. Você tem que ponderar o que ela veio fazer ali. Então, o Frodo, no começo da viagem dele, ele vai encontrar os Cavaleiros Negros, que são encapuzados, né? E que vão estar ali na saída do condado atrás dele. Então, a gente pode pensar no Cavaleiro Negro como aspecto negativo da sombra do Frodo que ele encontra no começo da viagem. O que o Cavaleiro Negro representa? Essa vontade de tomar o anel para si, de servir o Senhor Sombrio, de servir os próprios desejos, de pegar o poder para si. O Frodo tem essa tendência e ele vai ter que lutar com ela ao longo de toda a viagem dele. Essa é a sombra do Frodo. Mas quando ele chega ali no Pônei Saltitante, que é uma estalagem, ele vai encontrar outro encapuzado ali sentado que fica olhando para eles, né? E ele vai descobrir que esse encapuzado é o Aragorn, que é o filho do rei verdadeiro. E aí a gente pensa nas qualidades positivas que o Frodo tem, que ele vai ter que desenvolver ao longo da viagem também, só que ele não conhece ainda porque nunca foi testado, enfim. Mas está ali em potencial, que é a coragem, a vontade de servir o bem, de se sacrificar pelos outros. Todos esses atributos régios que o Aragorn tem estão ali, contidos naquele personagem que também se mostra como encapuzado. Então, por isso que a sombra é uma coisa que a gente tem que lidar com muito cuidado, porque ela tem partes que são realmente ruins e que a gente tem que lutar contra elas, mas tem partes que boas, né, que estão inconscientes, que são desconhecidas e que a gente precisa integrar. Então eu acho que isso aqui é um ponto bem importante, porque às vezes eu vejo a atitude das pessoas quando elas compreendem superficialmente o conceito de integração da sombra, elas acham que elas simplesmente têm que pegar tudo que for sombrio e abraçar aquilo, como se fosse fazer amizade com o demônio, né? E não é isso, porque você fazendo isso, você acaba cedendo para uns impulsos ruins, vícios, coisas que existem dentro da gente que não são positivas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa nesse conceito de integração da sombra, que é muito mais você ponderar, entrar em contato com essa figura sombria e descobrir o que você tem ali para extrair de bom e o que ali você vai ter que combater em você. Mas é importante que a pessoa ela tem que ter consciência da existência dessa sombra, né? Ela tem que ter consciência de que existem esses lados negativos também. Não é só reprimi-los, você precisa ser consciente deles. Porque senão você começa a enxergar a sua sombra só nos outros, né? E não enxerga em você. Então todo mundo deve conhecer alguém na sua experiência que fica falando, sei lá, que odeia a falsidade, mas é uma pessoa extremamente falsa. Ou que odeia inveja, mas que tem inveja de todo mundo, só que a pessoa é inconsciente, ela não percebe essa contradição e provavelmente se você for lá apontar para ela, ela vai ficar extremamente magoada com você, né? Porque ela realmente projeta essa sombra no outro. Então, mesmo os aspectos negativos da sombra, eles precisam ser conscientizados, mas não quer dizer que você tem que expressar eles livremente. Então, agora eu vou ser egoísta mesmo, agora eu vou ser falso mesmo, vou ser invejoso. Você tem que aprender a lidar com essa sombra, colocar ela na sua frente para você ter consciência dela e saber também enxergar os elementos positivos que você pode extrair desse desconhecido. E por isso que na análise o primeiro passo normalmente é o confronto com a sombra, porque é onde você vai entrar em contato com aquelas coisas que são inconscientes em você. Então normalmente essas são as primeiras coisas, né? Aquilo que foi reprimido, as nossas qualidades. Normalmente você vai para terapia porque você quer melhorar alguma coisa, né? E para você melhorar algo, você tem que descobrir onde você está errando. Você não tem jeito de você melhorar. E aí você vai ter que entrar em contato com essa sombra. Então, por isso que o Jung sempre falava que o primeiro passo na análise é o confronto com a sombra. E isso lembra a Divina Comédia, que eu também fiz um vídeo aqui explicando no canal um pouquinho do significado dessa história, que inclusive o livro está aqui atrás. Porque Dante, para ele chegar no paraíso, na Divina Comédia, primeiro ele tem que descer no inferno, passar pelo purgatório e aí se enxergar no paraíso. Então, qualquer ideia aqui é que toda vez que você quer melhorar alguma coisa, você precisa reconhecer onde você está errando para melhorar. Então, aí depois você vai passando um tempo corrigindo aquelas fraquezas e você atinge um nível maior depois. Então, por exemplo, se você
quer ser uma pessoa que fala melhor em público e até hoje você não falou, primeiro você vai ter que descobrir o quão ruim você é naquilo, vai ter que descobrir os pontos que você precisa melhorar para desenvolver aquela habilidade. Depois passar um tempo aprimorando essa habilidade, se esforçando, sofrendo um pouco ali, como se fosse um purgatório, para depois você chegar num novo estado de consciência, né, onde essa habilidade já esteja desenvolvida. E a gente pensa isso muito falando dos pecados, né, que estão ali no inferno, que se, por exemplo, você quer ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais altruísta, que ajuda mais os outros, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que descobrir todos os lugares onde você ainda não é altruísta para você se tornar. Então, os lugares onde você é egoísta, você vai ter que aprender a sacrificar esse egoísmo em prol dos outros para ser mais altruísta. Vai sofrer um pouco sacrificando essas vontades até que ela se torne uma habilidade natural para você, né? O altruísmo se torne parte da sua personalidade. Então, essa é a ideia. Você faz essa descida do inferno, mas não para ficar preso lá, é para você atingir o nível mais alto depois. Isso aqui é importante porque hoje em dia a gente tem essa ideia de aceitar tudo do jeito que é e acaba afundando as pessoas mais ainda no inferno, achando que a gente está ajudando elas. Você vê que tem muitos influencers ou revistas, ou enfim, a mídia, que seja, né? Pessoas que influenciam as outras a abraçar os maus hábitos delas e ter orgulho disso. Abraçar os vícios delas e ter orgulho disso, né? Isso é positivo na visão dessas pessoas, mas na verdade elas estão afundando mais ainda essas pessoas no inferno. É lógico que para você melhorar você tem que ter uma certa aceitação, entender a sua condição, entender como você chegou até ali, como você ficou preso naquele lugar. Mas se não tiver esse trabalho subsequente de trabalhar em cima desses problemas para melhorar aquela situação, você só está afundando a pessoa mais ainda no inferno, né? E isso é uma tendência que existe, infelizmente, no zeitgeist, né, do espírito da nossa época. Então é bem importante a gente saber lidar de forma correta com a sombra hoje. E aí é por isso que os alquimistas eles tinham muito essa ideia também de que o trabalho para construir a pedra filosofal ele começa pela substância negra, pela substância mal cheirosa, pelo dragão, por essa matéria-prima obscura, que é justamente você entrar em contato com essas partes negras, com as masmorras da sua psique e trabalhar em cima delas para gerar virtude a partir daquilo, para gerar ouro a partir do chumbo. Então você encontra esses pecados escondidos em você, isso que está inconsciente, e você reconhece eles, se conscientiza deles, e aí você ilumina eles e você começa a trabalhar para gerar ouro a partir deles. Como eu falei, uma pessoa que é egoísta, reconhecendo o egoísmo dela, ela pode então trabalhar a virtude oposta para transformar aquilo em ouro, né? Então ela vai pegar uma coisa negativa e transformar em uma coisa positiva. Uma pessoa que tem outro tipo de pecado, né, a avareza, ela vai trabalhar também esse tipo de coisa. Pessoa que tem inveja, enfim, você vai desenvolvendo a virtude oposta e vai transformando isso daqui, essa coisa negra, com matéria-prima para você atingir a verdadeira iluminação, para você conseguir o ouro, né? Então é a ideia de você matar o dragão para pegar o ouro, é mais ou menos isso. Porque, senão, qual que é o risco que a pessoa corre? Isso acontece muito com pessoas religiosas ou moralistas, né, que tem uma abordagem incorreta da religião, é ela achar que o que ela tem que fazer é fingir que ela não tem nada de mal dentro dela. É só ela fingir que ela é moral e tá tudo certo, né? Ela só pôr aquela persona de pessoa religiosa e não fazer um exame de consciência real e tentar melhorar as características dela. Então ela fica apontando o dedo para todo mundo, nunca faz um trabalho sobre si mesma e, no fim das contas, ela só tem ali uma aparência de iluminação, mas na verdade ela tem tudo aquilo ali escondido dentro dela. Quando o trabalho verdadeiro alquímico, aí você está sempre reconhecendo esses problemas e trabalhando para melhorar eles. Eu acho que um mecanismo interessante que a Igreja Católica tem nesse sentido é a confissão, né? Que a confissão é justamente o momento que a pessoa examina a própria consciência, reconhece as suas falhas e aí tenta trabalhar para melhorar elas. Então é mais ou menos essa ideia, né? De você não cair nesse lugar do falso moralismo, daquela pessoa que sabe que tem um dragão lá na caverna, mas nunca vai lá enfrentar ele e fica lá no vilarejo falando que é corajosa, que é muito virtuosa, que não tem medo de nada,
e fica ali, só que o dragão tá lá longe dela, por isso que ela tá falando aquilo, né? Mas se ela entrar na situação real, se ela entrar em contato ali, ela vai descobrir que ela não é tão corajosa quanto ela pensa. Então, por isso que os alquimistas ressaltavam essa ideia, né, de você ter que entrar em contato com a parte podre da psique para você criar o verdadeiro ouro, né, o ouro dos filósofos, a iluminação. Então, é mais ou menos essa ideia que está aqui. Se você assistiu Full Metal Alchemist, aquele anime, também você vai ver que o Edward Elric, que é o alquimista principal ali, todos os inimigos principais dele têm nomes de pecados. Porque é justamente isso, é lutando contra esses pecados, vencendo um por um, que ele vai gerar a pedra filosofal, que consegue transformar o chumbo, essa coisa obscura, em ouro, né? Então, é essa ideia que está por trás aqui do trabalho com a sombra, por isso que ele é super importante para análise no geral, né? Porque ao mesmo tempo que ele vai te aumentar a sua consciência sobre quem você é, que é um dos objetivos da análise, e vai fazer você passar muita vergonha de descobrir coisas ruins sobre você, ele também traz o ouro da transformação, o ouro do desenvolvimento das virtudes, e esse é um trabalho que você pode fazer infinitamente, até o dia que você morrer, vão ter coisas para melhorar dentro de você, então vão ter tesouros para você descobrir. Então é mais ou menos essa ideia aqui que eu queria passar sobre o arquétipo da sombra, né, que ele é importante. Tem vários textos do Jung que vai tratar desse tema, por isso que eu não peguei nenhum texto específico para falar hoje, mas você vai encontrar isso tanto no Psicologia e Alquimia, no Mistério Conundciones, que é o volume 14, no Aion, ele ali no volume 9, na segunda parte do volume 9, ele vai falar um pouquinho resumidamente o que é a sombra, mas está bem espalhado na obra dele, então eu decidi trazer aqui esse conceito mais geral. Então é isso, vou continuar falando sobre alguns arquétipos. Se você gostou do conteúdo, então se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha com pessoas que se interessam por esse assunto, que em breve eu posto mais vídeos. Um abraço!